Eu acho que é possível mostrar que na Revolução Cubana e na Revolução Nicaragüense, na primeira fase desses processos revolucionários, houve sim um apoio de setores da burguesia a essas revoluções. Bom, devem saber que a Revolução Cubana, nos seus primeiros anos, tinha uma política e um sistema de aliança muito diferente do que ela veio a ter depois na segunda fase. Na primeira fase, ela era uma revolução democrática, que não confrontava a propriedade privada, como passou a confrontar depois, e passou pelas necessidades e pela própria evolução do processo revolucionário. No caso da Nicarágua, você tinha a família Chamorro, que eram representantes políticos da burguesia que participavam da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Então você teve sim, mas vejam que eu citei dois países pequenos, não é? Com economia capitalista muito menos desenvolvida do que é, por exemplo, a economia capitalista no Brasil. Eu penso que no Brasil nós nunca tivemos uma burguesia nacional, ou seja, temos empresas nacionais. Mas outra coisa é ter uma fração da burguesia, lembrem-se do que dissemos sobre fração burguesa, uma fração da burguesia que se configura como uma burguesia nacional. O que significa as empresas nacionais que têm interesses específicos que a distinguem dos interesses das empresas estrangeiras? O que significa essas empresas nacionais servirem de base econômica para a constituição de uma fração burguesa nacional, que é um fenômeno econômico e político, como eu expliquei. Significa o seguinte, que essas empresas nacionais se organizam em torno de um programa que tem conteúdo anti-imperialistas. Isso nós nunca tivemos na história do Brasil, na minha maneira de ver e na maneira de ver de muitos outros autores, tá certo? Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, Jacob Gorender, muitos outros autores, como vocês devem saber. Essa produção que eu estou seguindo nesse caso, não é? Então, nós não tivemos. O que nós sempre tivemos aqui foi uma burguesia interna. Por exemplo, a burguesia industrial no período 1930-1964, ela apoia a política nacional reformista de industrialização do país, que não era pouca coisa, porque teria de reformular toda a divisão internacional do trabalho que confinava o Brasil à condição de produtor de produtos primários a serem exportados para os países centrais e importador de produtos manufaturados. O desenvolvimentismo clássico visava transformar essa divisão internacional do trabalho e, para isso, feria muitos interesses, e principalmente interesses das grandes empresas imperialistas. Então, essa burguesia industrial, que eu denomino para este período burguesia interna também, esta burguesia industrial, ela apoiava a política do Vargas, do Juscelino, na medida que é uma política nacional desenvolvimentista, mas apoiava com ressalvas muito importantes, e no golpe de 64, na crise política de 64, que desagou no golpe militar de 64, o grosso dessa burguesia apoiou o golpe militar. Ou seja, ela agiu naquele período como uma burguesia interna, não como uma burguesia nacional. Por quê? Porque ela não assumiu uma posição anti-imperialista, pelo contrário, ela se aliou ao imperialismo, ela queria o investimento de capital estrangeiro em determinados segmentos e queria preservar outros segmentos da economia para si. Tem segmentos que eram totalmente internacionalizados, a química, por exemplo, a indústria farmacêutica, por exemplo. Outros segmentos eram fundamentalmente de empresas nacionais, a indústria têxtil. Em outros segmentos, as empresas nacionais e as empresas estrangeiras realizavam associação, como na indústria química. Então havia toda uma
situações específicas de um segmento para outro, mas que mostram fundamentalmente o seguinte: a relação dessas empresas nacionais com o capital estrangeiro era, em primeiro lugar e acima de tudo, uma relação de unidade de interesses. Embora essa unidade não excluísse o conflito, não excluísse a luta. Então, se diz, era uma relação de unidade de luta, onde o primeiro termo era dominante. Era, portanto, uma burguesia interna, não uma burguesia nacional.